Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. Começa agora mais um NapaCast, hoje o NapaCast mais esperado da história do NapaCast. Estamos batendo quase 100 episódios, se não for o 100º. Pandemia, um ano esperando, prometeu ir por live, prometeu ir ao vivo, não foi. Prometeu fazer tour em Bragança, não foi. Prometeu ficar um final de semana no hotel em Bragança, também não foi. Prometeu levar a Silvia, a Mafê e o genro pra conhecer fazenda de café. Cervejaria artesanal, não foi. Prometeu ir conhecer a Terra da Linguiça, não foi. Tive que vir pra São Paulo pra esse cara conversar comigo hoje e tá quase querendo desistir de um almoço. Eu falo dele, escritor, produtor, entende tudo de TV, meu grande amigo Zé Armando Vanucci. Fala, pô, mas você acabou comigo, Mas é lógico, pô. Quem me vê agora vai falar assim, não marco mais nada com ele. Zé, pô. acabou, Zé. Tô pior Muito que triste. médico, Tá assim, pior que só médico, daqui Zé. 3 anos Cara, a consulta. Tá triste isso, viu, Zé? 2 anos sem ver você pessoalmente, Mas cara. foi corrido. Não, mas teve pandemia no pandemia, meio, teve teve um monte de pandemia, coisa aí no processo. meio. Mudança de emissora, enfim, Tudo. foi Zé, puxado, obrigado, cara. foi puxado. Eu que Obrigado. agradeço. Eu gosto de falar assim, eu não sei se eu posso falar isso, eu vou te pedir essa permissão ao vivo, pro Spotify, pro Deezer, pro YouTube, pra todo mundo. Eu posso chamar de amigo, né, cara? Pode, deve. Cara, É sim. amigo? Caraca, cara, é tão mágico isso, cara. Tão mágico ter você aqui hoje, de verdade, cara. Hoje, pra mim, é a realização de um sonho. E você sabe que é uma amizade que surgiu no bastidor da televisão, né? A partir de observação, né? Que é uma característica minha, e aí que você usou dessa característica, né? E eu acho que é uma... E a boa amizade é quando a gente troca... Quando a gente está na mesma sintonia e tem troca, né? bem isso. Um aprende com o outro, né? Eu aprendi muito com você nesse coitado. período que a gente... Coitado. mais intenso de trocas ali, de conversa sobre carreira, sobre... Tudo. Isso foi Eu fantástico. posso contar como a gente se conheceu? Pode? Pode. Olha que incrível, gente. Que incrível. Eu tinha um sonho, como um cara do teatro, de conhecer os estúdios Globo. Era um sonho, beleza. E aí eu tinha uma empresa, enfim, que tinha umas máquinas que faziam foto, umas coisas, enfim, uma tecnologia que eu trouxe dos Estados Unidos, ninguém tinha no Brasil e tal. E na época, uma produtora do Domingão do Faustão, na época, me ligou e falou, Edu, vai ter o troféu Melhores do Ano, tal, enfim, tal, a gente viu que você tem esse equipamento e tal. Você toparia fazer os bastidores, os famosos interagindo? Eu falei, cara, meu sonho, é agora, tal. E eu achando que ia ser na Globo São Paulo, porque o Fausto gravava em São Paulo, né? Foi beleza. Melhores do ano, não. Não, Era mas... no Rio. mas Era o no programa era aqui. É. E eu falei, beleza, eu tenho um espelho de 2 metros, touch, todo sensível, mas de Bragança pra São Paulo pra levar tranquilo, beleza, tal. Aí uma semana antes ela falou, tá aqui o endereço, tá, eu no Rio. Falei, puta merda. Volto na caminhonete, 6 horas de viagem, falei, eu vou fazer. Aí Devagar, chegou, né? devagar, pra não quebrar. Aí chega lá no Rio, falou assim, ó, seguinte, você não vai ficar no lounge com os famosos, que era o que a gente tinha falado. Eu falei, ih, não vou conhecer ninguém. Não, vai ser melhor. Vai ter um espaço ao vivo, onde 2 pessoas vão conduzir uma entrevista com os famosos, e o espelho vai ser um mote pra brincar ali, pra fazer brincadeira. Eu falei, pô, legal. Quem são essas 2 pessoas? Adriane Galisteu e Zé Armando Vanucci, recém-chegado na emissora. Primeiro ano na Globo, primeiro ano. E aí o Faustão virou e falou assim, você vai apresentar o Melhores do Ano. Né? Porque eu fui pra Globo, saí do vídeo, né? tava Da no vídeo. Gazeta, saí Sim. da Jovem Pan e tal, do microfone, e fui pro bastidor. bastidor. E ali ele falou, vai ser o seu... Estreiei na Globo. Cara, eu apareci no Domingão da Globo, porque eu fiz 3 chamadas durante o domingo, e hoje vai ter Melhores do Ano e tal, acompanhe na internet também. Foi um momento, é claro, que você fica muito tenso, porque você tem o elenco global ali, né, os vencedores, e você repercutir aquilo. Trabalhei com a Galisteu, que é um monstro, ela voa alto ali, mas que parceira, meu. A gente teve uma química ali tão Foi rápida, absurdo. né? Tão... Bateu, né? Vocês se respeitavam muito de fala, de ouvido, de tudo, e fluiu de demais. bater, e sem ponto, a gente não tinha ponto. De vez em quando aparecia uma voz do além que falava assim, Vanucci, a gente vai trocar alguma coisa, assim, porque falhava Segura. aquele ponto, né? Aí a gente segurava um pouquinho, eu e a Galisteu. Às vezes, vamos sentar aqui para segurar, porque o break ficou um pouquinho maior. Mas uma parceiraça, né? Foi A Galisteu, ela tem um negócio que, assim, ela foi uma mulher que ela teve que batalhar muito na vida para ser o que ela é, né? E até nesse momento que ela tá na Record, ela também precisou batalhar,
né? Porque teve uma época que ela saiu de lá, ela apresentava o show e todo mundo falava, ela não vai voltar pra Record. E ela foi lá, pegou a oportunidade dela, mostrou, ó, sou uma boa apresentadora, tô aqui, E né? Então eu acho que ela sempre é um bom exemplo. E naquele dia que eu trabalhei com ela, eu tenho esse negócio de observar as pessoas, de absorver as pessoas, né? Cara, foi uma Sim, aula, porque, um se eu não me aprendizado. engano, eu acho que tá lá no meu escritório. Eu acho que eu guardei as suas fichinhas. Porque vocês tinham umas fichinhas do artista, enfim, tal, Sim. com o logo Melhores do Ano e tal, e vocês jogavam fora. E eu comecei a catar aquelas fichas lá. Eu vou guardar de recordação a Pô, eu fichinha. queria ter guardado uma de Eu recordação, tenho lá a pô, ficha não guardada tenho, com o né? Pô, logo vai dos me dar caras. Pô, uma não vou aqui, dar nada, vai. nada, não tá lá. Mas eu tenho mesmo. E aí, gente, olha que coisa. Nos bastidores, enfim, tal, acaba o troféu, o Zé vem e fala assim, curti esse seu espelho e tal, achei muito legal. Daqui 1 ano, a minha filha vai fazer 15 anos. Eu queria ter esse espelho lá. Falei, que legal. E eu já sabia quem era o Zé, porque eu tinha a biografia da TV brasileira. Um né? ano não, depois de 2 anos, eu acho. Acho que era 1 ano e meio, 2. 1 ano e meio, 2, 2 é. Foi dezembro, ia ser... Sem Porque ser foi em novembro de um dezembro ano, também, novembro do outro. era. Era isso aí. Era 2 anos. Era isso mesmo. E aí, eu já tinha o livro da biografia, já sabia que o Zé existia. Falei, putz, caraca, é agora. Beleza, morreu o assunto. Beleza. Passa 1 ano, eu volto pro troféu de novo. E encontro o Zé lá, só oi, Zé, beleza. vamos falar esse ano, hein? E Esse foi ano o é- ano que eu não apresentei, Foi. porque eu tava na direção de conteúdo. De ali, direção não de dava, conteúdo. não dava. E aí, foi muito massa. Falei, putz, o Zé lembrou que eu existo. Ótimo. E eu lá segurando a emoção. Aí, início de ano, carnaval. Mas eu vou fazer só um parênteses Faz, aqui. Foi pra praia também, né? Porque aí depois do Ah, é, Melhores, todo mundo verdade. se encontrou ali no Verdade, a gente quiosque ficou e no tal, quiosque e a gente ficou conversando. conversando Olha ali. que louco isso. Preciso mandar um abraço pra ele. Cauã? Era o Cauã? Era o Cauã. Era o Baita produtor. produtor. O Cauã falou assim, Edu, a gente vai agora, acabou o troféu Melhores do Ano e tal, a gente vai todo mundo pra um quiosque na praia, beber uma e se divertir. E era só os funcionários, era só a equipe de vocês. Só a equipe. E aí, olha que gentileza, eu falo que isso que é de uma humanidade absurda, de verdade. Hoje eu vou rasgar o verbo pra ti, porque é real. E o Zé parou lá no quiosque com o diretor, com todo mundo, o Cris tava lá, tava uma galera, todas as meninas, os produtores, todo mundo. E o Zé ficou conversando comigo. De nada, assim, de atenção mesmo, enfim, tal. E aí, vem carnaval, recebo uma mensagem do Zé no Instagram e tal, não, no WhatsApp. Oi, Edu, é o Zé, tal, queria falar com você do espelho e tal. A gente pode marcar uma reunião aí no seu escritório? Eu falei, cara, como que eu falo pro Zé que eu sou de Bragança? Eu falei, se eu falar que eu sou de Bragança, eu falo, não, deixa quieto, eu contrato alguém de São Paulo. Eu falei, não, Zé, fica tranquilo, meu escritório tá uma bagunça, eu vou até você. Foi bem isso, né? Foi isso. Aí fui lá, fiz uma reunião com ele, com a Silvia, com a Mafeusa, eu falei, gostei disso. Como é que a gente faz? Eu falei, Zé, vai estar lá. Mas eu queria fazer uma troca contigo, cara. Mas na hora eu falei, caramba, eu não vou. Vai ser difícil esse serviço. A Globo podia pagar, eu não posso pagar. Não pode pagar. Eu falei, Zé, é o seguinte, não precisa pagar nada, só que é o seguinte, cara. Você é o cara que manja da TV. E meu sonho é conhecer um pouco mais de TV e talvez um dia estar na TV. Eu queria que você me desse a chance de encontrar com você, tomar um café 3, 4 vezes, só pra você me falar um pouco desse mundo. Você falou, até parece, lá. Enfim, eu fui almoçar na casa do Zé, tomamos café, almoçamos de novo, tomamos café de novo, foi milhares de vezes, leva cerveja Bragantina, e leva chocolate, e come, isso aqui, tal. E hoje eu posso falar. Somos amigos. Somos amigos. Cara, eu aprendi tanto ali. E você sabe que dessas nossas conversas, se você for pensar assim, você fala assim, hoje a nossa história era muito assim, vamos fazer a televisão, né? Assim, como Eu ir queria para a estar na televisão. E hoje onde é que você tá? Na televisão. Tô na televisão. Porque hoje não existe a televisão física, né? Uhum. Existe a plataforma que você vai consumir, né? O que importa é esse conteúdo. Como você vai distribuir é uma Pouco consequência, pouco importa, né? Uhum. Hoje as TVs tradicionais olham muito para o que está sendo feito em podcast, que está sendo feito na internet, para falar, opa, preciso conversar com esse público, né? Porque a comunicação mudou. E isso foi ali na nossa conversa, assim, porque hoje eu, como profissional, também estou numa outra situação, né? Porque mudou. Veio a pandemia, a gente teve que produzir diferente, a gente teve que pensar diferente. Eu estou me reinventando de novo. Tem um site ali que escrevo algumas coisinhas de televisão. Estou contando a história da televisão de novo no Instagram. Então você começa a olhar, você fala, opa, tem novas oportunidades. E muita. E a partir do que a gente tratava lá, das nossas Dá pra conversas. arriscar, né, Zé? A gente falava muito de arriscar, né? É. O Zé falava muito de perfil realizador, né?
É isso, Tem que realizar, tem Tem que que fazer. realizar, Tem que fazer, tem que fazer. E às vezes a gente não sabe como Como fazer. fazer, como realizar. Você tem aquela vontade, você quer fazer e é isso, Mas se unir, é a troca. Mas é o levantar a bunda da cadeira e fazer, né, cara? Tem um negócio que eu aprendi, cara, eu saí, antes de vir para cá, eu estava na terapia, né? Então, e eu estava conversando com meu terapeuta que assim, olha que coisa maluca que é a vida, né? Eu tenho hoje 53 anos, né? Quando eu era mais jovem, eu via os pioneiros da televisão e aprendia com Benedito Rui Barbosa, com Silvio de Abreu, com Newton Travesso, com Seu Tuta, com Vida Alves, com Fernanda Montenegro, com Laura Cardoso, com Tony Ramos, com Ricardo Linhares. Não é dessa turma, mas foi um cara que me deu muita entrevista. São pessoas, são profissionais que eu aprendi muito. Por isso que eu falo que eu tenho que falar com a garotada e contar a história verdadeira da televisão para mostrar o que essa turma que foi pioneira fez. E ao mesmo tempo, antes de entrar aqui no estúdio, eu estava conversando com um garoto de 20 e poucos anos, lá do Recife, que é especialista em site, aprendendo como mexer, como fazer uma... Então, assim, a gente tem na vida que olhar, muitas vezes aprender com o mais velho, mas e principalmente aprender com o mais novo. Né? Nós somos seres de troca, né? Nós somos seres de... Eu tenho o meu conhecimento, passo para você, você passa para mim, e a gente, infelizmente, né, estamos num momento em que as pessoas não querem aprender com o diferente, não querem aprender com o outro, né? Mas acima de tudo, né, Zé, eu acho que é se permitir errar e arriscar. Porque a gente fala muito da carreira do Zé, né? Porque é uma montanha-russa, né? Porque às vezes a pessoa, Zé, você vai sair daqui? Sério que você vai pedir a conta? Zé, você vai pra cá agora? Zé, mas você vai ser diferente das câmeras, você vai pro bastidor. Mas agora você sai do bastidor e volta pra câmera. Mas agora... Cara, quando eu saí... é uma reinvenção, né? Primeiro eu estava 26 anos na Jovem Pan e precisava sair e, saí. Fiquei só na Gazeta e na internet. Dentro da Jovem Pan, cara, eu fui o primeiro jornalista a falar sobre televisão e entretenimento no Jornal da Manhã, né? Não tinha isso. Quebrou um paradigma da Jovem Pan, né? Eu fui o primeiro a ter um blog na época, um site, a gente chamava de coluna dentro do site da Jovem Pan, que falava especificamente sobre televisão. Só existia isso no jornal e na revista e no rádio, quando eu falava, e aí eu fui o primeiro na internet a botar um serviço desse. Eu lembro até hoje, era a época do Orkut, no Orkut tinha um grupo, os Parabólicos do Parabólica, que eram fãs que seguiam o Parabólica e comentavam as notícias que eu dava. Eu fui o primeiro a falar de índice de audiência no rádio. A ponto do Silvio Santos brincar comigo e no Troféu Imprensa falava, Nuti, eu quero saber onde você consegue audiência antes de mim, né? E eu falava todo dia de manhã, dava os números de audiência, como era a guerra da audiência, e explicava aquilo pro telespectador, né? E aí o que eu quero dizer é isso, a gente sempre foi buscando caminhos, né? Quando tô ali na Gazeta, tranquilo com o Rony, foi uma saída difícil, né? Porque você tá num lugar que você gosta, bacana, bem valorizado. Rony fantástico. Né? O Rony fantástico. A Gazeta toda, cara, me tratava extremamente bem, né? Um lugar onde te respeitam muito, sabe? É uma casa que te respeita muito. E aí você recebe uma proposta para trabalhar com o Faustão, você fala, caramba, eu quero aprender isso daqui, né? Mas, eu vou ter que largar tudo isso que eu já conquistei, que na verdade não é largar, mas porque eu trago fazer uma transição, que eu posso refazer essa transição agora de novo, né? Então, se permitir se mudar. Se permitir. Porque você pode parar no tempo também, né? Você podia parar no tempo e falar assim, eu vou fazer isso pro resto da vida. Como muita gente faz isso. E também tá bem, se ela tá feliz com isso, também. Mas quando você recebe o convite pra sair da Gazeta, a emissora te busca ou o próprio Fausto te busca? Cara, ali com a Gazeta, é a coisa mais maluca que teve na minha vida. Eu saí aqui do lado, né? Oi? Inclusive aqui do lado. Aqui do lado. Eu saí da Jovem Pan numa segunda-feira, no início de junho, era 6, 7 de junho. Aí gravei com a Gazeta, fiz os programas e tal. O programa da sexta era gravado na quarta. Na quarta eu fui pro litoral, né? Porque eu tinha saído da PAN e tal. Eu falei, eu quero tirar esses dias para descansar. Primeiro final de semana que eu não teria plantão e tal. Fico escrevendo o blog lá, eu já estava com o meu blog separado e tal. Então, enfim, faço as coisas lá. Aí, no sábado, a minha madrasta me liga e fala, volta.
seu pai tá muito doente. Meu pai faleceu no sábado, cremamos ele no domingo, na segunda eu tinha um almoço com o Fausto pra bater papo de amigo. Eu, Fausto e Flávio Rico. Que tava surgindo ali o embrião do livro, aquela coisa toda ali. Não tinha um livro ainda. Não tinha o livro ainda. A gente Nesse tava construindo o livro, né? A gente tava marcando entrevista com o Fausto e tal, mas o Fausto sempre participou ali e tal. E aí, era um momento de amigos ali. E aí, ele falou, putz, você tá triste, saiu da Jovem Pan? Eu falei, putz, meu pai faleceu, mas saí da Pan. Aí a gente foi contando, ele falou, pô, tô precisando de alguém mais maduro no programa. Foi dali, né? Voltei, fiz Gazeta, tal, trabalhei, tal. Um dia chegando para fazer o Mulheres, porque fui cobrir alguém que tinha faltado. Toco o telefone, lá do SBT, fala, o Silvio quer falar com você. Falei, mas tô microfonado entrando no estúdio. Então às 6 ele te liga. Me ligou às 6 e falou assim, olha, O Silvio mesmo. Silvio Santos. Silvio mesmo. Ele virou e falou assim, Que Vanucci. demais receber. Pera, que demais receber uma ligação do Silvio Santos, né, Louco, cara? né? Cara, deve ser louco, fala assim. Mas olha só, Vanucci. Deve ser incrível isso, né, cara? E aí ele me propôs ele falou, olha, eu tô montando um programa novo, é o Fofocando, é uma ideia que eu vi lá fora. Ele falou, eu queria você no... Eu falei, caramba, olha, eu sei da Jovem Pan e tal. E ele falou, e você pode fazer junto com a Gazeta, vai ser à tarde, a Gazeta você faz à noite. Eu acho Ele que dá permitia pra... tudo. Ele permitia tudo, permitia né? tudo. Eu falei, olha, eu preciso ver a Gazeta. Na época a Gazeta permitia o Leão a fazer o Ratinho. Então eu falei, vou conversar. Comecei a conversar com a Gazeta. No meio disso, assim, a proposta era que eu fosse o homem do saco. Homem do saco. O primeiro homem do saco seria o Zé Armando aqui. E aí, nisso, eu tinha um contrato em andamento com a Gazeta falou, olha, dessa vez a gente não vai permitir coisa e tal. E foi um momento que eu tive que tomar uma decisão. Ou ia pro Fofocalizando, ou rompia um contrato, pagava multa ali e tal. E fiquei. Falei, não, é na Gazeta que eu vou ficar. E aí as coisas foram acontecendo na Gazeta. Aqueles caras polêmicos. Então você disse não pro Silvio Santos. Você disse Falei, não. neste momento não dá. Neste momento não dá. Ok. Falei, olha, eu tenho um contrato aqui, Não dá, né? Não dá. E não dava o saco, enfim. Também tinha... Dava o saco, é ótimo. Não dava o saco. Ó, já tem o corte aí. Tem o corte aí. Já tem o corte. Não dava o saco. Não dava o saco. Mas aí aí passou um tempo, aquela conversa com o Fausto seguiu, parou, vai, porque televisão às vezes não é assim, você tem que pensar muito. Gazeta veio, fez outras propostas, eu comecei a cobrir o Rony quando ele não podia apresentar, né, do Todo Seu. Combinei de fazer as férias dele em janeiro, e aí quando chega finalzinho de novembro, início de dezembro, a negociação com a Globo intensifica e fala, bom, então você começa dia 1º de janeiro. Falei, não, eu tenho um contrato que vai até setembro. E eu tenho que conversar então se tá ok aqui, eu vou conversar com a Gazeta. Cumpri a minha parte, apresentei o programa, sentei com a Marinês ali, apresentei, ela falou, bom, agora é uma outra história, né? Ela falou, mas a gente só quer fazer uma despedida bacana. Então a gente fez toda a despedida bacana. Então acho que também tem isso, né? Você saber o momento certo, de onde vai ser a sua transição. Mas entre essa primeira conversa sua com o Flávio Rico e o Fausto de amigos, até nascer... 6 meses. Foi junho, só fui em dezembro. Só que nesses 6 meses, o livro evoluiu igual, né? Nesses 6 meses o livro foi evoluindo igual, a gente foi trabalhando, a gente precisava de 400 entrevistas. Né? Porque 400... me corrija se eu estiver errado, eu me recordo, antes até do Melhores do Ano, ou logo próximo, de você no meio da plateia divulgando o livro. A gente lançou um pouquinho antes do Melhores do Ano. Eu lembro de você ali era a finalização do livro, porque o Fausto já tinha dado a entrevista pra gente, e aí a gente, enfim, eram momentos que a gente se encontrava ali. Mas o fato que, assim, ali foi uma grande lição, porque você precisa saber controlar a sua ansiedade o tempo todo, né? Porque você sai, você pode resolver uma situação aqui, não é bem assim, vem uma outra aqui, você leva um tempo para negociar, e você tem que ter a tranquilidade, a serenidade, senão não... Mas aí, Zé, como isso na carreira do Zé, pô, agora que eu tô cobrindo o Rony, tô bem, tô na frente do vídeo, tal, eu recebo um convite pra bastidor. Ninguém vai saber mais que o Zé tá lá. Não tem uma sensação assim? De ego? Você sabe, ou não? Tem, é óbvio. Né? Estou trabalhando com o Fausto, mas ninguém sabe, porque eu também tô no bastidor daí. Mas também tem assim, eu acho que nesse momento, eu falava assim, cara, eu vou aprender tanto, tanta bagagem que eu vou absorver, né? Não sei em quanto tempo, mas é tanta bagagem, sabe? Então, eu acho que tem isso. Aí
também você tem que aprender a controlar as suas ansiedades, a sua vaidade, né? É tudo. O ego, cara, é o que pode te destruir. Então você tem que Saber lidar. sempre saber lidar com isso, né? Para qualquer momento, para qualquer transição, para Uhum. qualquer fase, né? Eu sou um homem de 50 anos. Um homem de 50 anos, pô, não é mais o de 40, não é mais o de 30, não é mais o de 20. Você tem que Sim. entender tudo isso, né? E é se reinventar após os 45, né? Foi depois dos É. 45, foi depois dos 40. Mas foi tão bom, porque aí foi toda uma virada, né? Porque aí, assim, eu virei profissionalmente, passei a trabalhar todo domingo, mas folgava toda segunda, o sábado de vez em quando, né? Porque você ensaia, né? Você tem muita coisa para entregar no domingo, né? Um programa do tamanho do Domingão do Faustão é muito trabalho, é muito trabalho. A galera não tem noção, mas no auge, quantos funcionários tem assim na equipe? Assim, Ah, trabalhando? chego lá no Faustão, a gente chegou no Domingão do Faustão, a gente chegou a ter uns 400 no domingo. 400 É, funcionários. Porque aí entram todas as áreas, Sim, né? sim, sim. Uma produção, umas 70 pessoas, 100 pessoas, assim. Caraca, Produção, autores, produção. diretores, assistentes de direção. Na Band a estrutura não é muito menor do que isso, não. Deve dar umas 300 e poucas pessoas Uau. no todo. Quando Uau. você coloca todo mundo, porque exige, é um programa muito grande. E hoje diário, né, cara? E você sabe que o legal, assim, eu sempre fui muito detalhista, eu sempre fui muito rigoroso com o meu trabalho, né? Com a qualidade do meu trabalho, né? Mas com o Faustão eu aprendi a ter mais qualidade ainda, né? Porque realmente é isso, você tem que sempre se forçar A entregar mais. a entregar mais, né? O Fausto, ele sempre faz assim, terminou o programa, ele reúne a equipe ali, né? Quem tá ali os diretores de quadro, as pessoas envolvidas com coisa, e é um momento de análise mesmo, de falar assim, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado. Ok, deu certo. Mas vamos pegar aqui o que deu errado, o que que a gente pode Na melhorar. hora, ele não deixa Na passar o hora, tempo. não. Não passa. Já vai. E Feedback depois é tem, ali. depois tem as Sim, outras sim, reuniões. sim. E não é um feedback que ele dá e fala assim, não, é o grupo. Então, ele tá nesse grupo. Então, Faz assim, parte. o que nós podemos melhorar, né? É sempre isso. Porque na hora que você se acomoda e você fala assim, em tudo na sua vida, na hora que você se acomodou, lascou. Aí não Não vai. tem. Ô Zé, mas da onde veio? Vamos embrionar agora. Da onde veio essa paixão da TV, cara? Cara, Você gostava? assim, é muito maluco isso, né? Porque meu pai era publicitário, né? Então eu sempre ia em estúdio, ele estava gravando, ele fazia jingle, ele fez muita produção. Eu era tímido, mas matraqueiro, né? Eu falava muito. Meu irmão não falava nada, mas cantava. Então toda vez que precisava de uma criança para cantar, ia meu irmão. Toda vez que precisava uma criança para falar, eu estava lá e fazia, ajudava a Sem fazer vergonha alguma. locuçãozinha e tal. Com vergonha, mas falava, Vai falar. né? Com vergonha, mas falava. Era dureza, mas saía, saía lá. E aí, eu sempre ouvia muito essas histórias essas histórias sobre televisão, sobre bastidor. Adorava ver meu pai gravando no estúdio. Naquela época, que para fazer jingle, você tinha estúdios imensos, que você botava orquestra dentro e tal, né? Então eu adorava acompanhar isso, né? Gostei sempre muito de escrever, escrevia poesia e tal. E sempre fui, assim, vidrado por televisão. Então eu lembro na década de 70, pô, eu nasci em 69. Então, ali na década de 70 tinha muita coisa, novela boa da Tupi. Eu lembro de assistir com minha mãe, de assistir com minha avó e gostar daquilo. Eu gostava aquela imagem, e ó, que era preto e branco, hein? Aquela imagem me chamava a atenção, gostava daquilo, de começar a entender, lia muito sobre aquilo, né? E aí, na minha adolescência, pré-adolescência ali, eu comecei a assistir um programa que mexeu com a minha cabeça, né? Que era o TV Mulher, que era uma revista eletrônica. Teve um período que foi de manhã, um período que foi à tarde, que misturava todos os assuntos e que tinha aí, que eu falo que isso foi decisivo. A parte final do programa era Marília Gabriela entrevistando alguém, né? E cara, eu achava aquilo fantástico. Eu falava assim, olha aqui, como é legal você contar um monte de notícia, entreter as pessoas, e que é essa variedade de notícia que vai desde como costurar um pé de meia, como falar de alguma coisa com seu filho, com os assuntos do dia e uma grande entrevista. E cada vez que a Marília Gabriela entrava ali, eu falava, caramba, é isso. É isso, é contar história, né? É contar história. Então eu estava decidido que estava nesse caminho. Tentei fazer publicidade, entrei na faculdade com olho na publicidade, mas fui para o jornalismo, porque eu falava, Na eu hora. preciso contar, porque tinha essa. E eu sempre assisti televisão. Aí um dia
Tava eu lá na redação da Jovem Pan, chegava para trabalhar à noite, né? Eu trabalhava da tarde para a noite. E aí eu estava conversando com o pessoal, tinha estreado o Jornal da Globo com a Lilian Whitfield, um cenário todo preto, tal, com umas telas assim atrás, escuro o cenário, muito escuro, sem, né? Aí, você assistiu? Assistiu? Eu falei, olha, eu assisti, não dou uma semana para mudar esse jornal, porque é muito escuro. O brasileiro está acostumado com azul. Aí faz um cenário todo, as pessoas vão dormir, vai cair a audiência. E dito e feito, caiu a audiência. Mudaram o cenário. Mudaram o cenário, botaram aí. E ela estava meio robotizada, assim, tinha um negócio meio futurista que. E aí o seu Tuta tinha ouvido aquilo. Aí uma semana depois ele me chamou e ele falou, pô, aí começou a conversar comigo. Mas eles e sabiam tal. que você gostava de TV ou não sabia? Não, aí Não sabia. partir daí. viu a minha observação, a gente passou a conversar uma semana, e naquele período tinha uma pessoa que fazia comentário, duas pessoas que faziam comentários lá na Jovem Pan. Hebe Camargo, que falava no show da manhã sobre celebridades e tudo mais, sobre o mundo. A Hebe era pautada para falar sobre televisão. Ela falava de televisão, política, De tudo, de né? tudo, de tudo, de tudo. Era fantástico. Outra que eu aprendi muito observando. Que, aliás, está também na biografia, né? Tá. né? E tinha a Maria Tereza Fraga Rocco, né? Que era uma professora da USP que analisava tecnicamente as novelas. E aí as duas, naquele momento, saíram da Jovem Pan, e o Sotuta falou, olha, vai abrir esse espaço e eu quero que você faça isso. Cara, eu não tinha fonte, eu não tinha nada. Mudou meu horário. Era só um gosto pessoal. Era só um gosto pessoal. E aí eu fui atrás de quem pudesse me dar notícia, fui atrás. E aí passei a conversar. Então, sabe aquilo que você fez ali, de que pega a ficha aqui, conversa ali e tal, você absorveu os seus conhecimentos. Sim. Eu fui, cada vez que eu tinha uma entrevista com o Silvio de Abreu, eu terminava com a entrevista, ia tomar um cafezinho e perguntava mais alguma coisa. E fui, né? E aí eles viram que me interessava, que eu queria aprender, que passei a compreender aquele universo, né? Enfim, e aí fui aprendendo. Por isso que devo a vida. Ô Zé, e nessa trajetória da PAN, foi um momento de falar tanto de TV, que aí vem jurado do Troféu Imprensa. Aí aconteceu tudo isso, porque aí o Silvio passou a me ouvir, eu dava audiência, numa época que era, olha que coisa, era a guerra do Gugu com o Faustão, eu dava esse número principal. Todo dia você falava disso. Todo dia entrava o Fausto, aí depois eu comecei a pegar a audiência de novela, tal, analisar esses números, analisar a programação. O Silvio gostou, o Silvio era ouvinte da Jovem Pan, me chamou para o primeiro Troféu Imprensa. Fiz 17 edições. 17 edições. E era muito engraçado que o Silvio. E aí tudo vai acontecendo, né? Porque aí você faz o primeiro Troféu Imprensa, aí a Sônia Abrão me chamou para repercutir. Tava eu e ela na bancada, então exibiu no domingo, na segunda a gente repercutiu no programa dela, na Rede TV, se eu não me engano, na Rede TV, que era à tarde. Aí depois a Gazeta me chamou, eu fui no programa da Ione falar sobre bastidor de televisão e também sobre Aí que você começou a aparecer em audiência. vídeo. Aí comecei a aparecer em vídeo. Cara, tímido, a câmera tava aqui, assim. Eu ia fazendo assim, ó. Eu virava. No rádio, solto total. No rádio, solto. Total. Mas a câmera era dureza, assim. Aí comecei a fazer participação, aí eu fui muito na Sônia Abrão. Nossa, aí a Sônia foi pro SBT, toda semana eu tava lá ali com ela. Aí a Gazeta me chamou para um jantar no Rony. Aí o Rony passou assim, foi tão engraçado, ele bateu assim a mão assim no meu ombro e olhou para a câmera e falou assim, nossa, eu gostei dele, né? Gostei dele. Aí passou, aí quando terminou, eu acho que ali foi a dica, né? Aí veio a diretora conversar comigo, olha que tal, ser semanal, tal. Aí a gente começou a conversar sobre essa possibilidade do ser semanal, o vínculo, enfim. Acertamos. Eu passei um ano sem contar parte da minha história para o Rony, né? E por quê? Né? O meu pai era músico, da mesma época em que o Rony era músico. Meu pai era um pouco mais velho do que o Rony. Eles trabalharam juntos durante muito tempo e tinham amigos comuns. O meu pai tinha um grande amigo que o filho dele foi namorado ou era casado com a filha do Rony, né? E aí eu falei, não vou falar quem eu sou, para ninguém dizer que... Foi na carteirada. Né, foi ali, na minha cara, no meu mérito mesmo. trabalho. E aí eu acho que 2 anos depois que eu falei, nossa, sabe o Bering? Pô, um grande músico, tal, um grande publicitário. Meu pai,
Ele lembrou na hora. Lembrou na hora. Ele, por que você não falou, tal? Ligou pro meu pai e tal, foi todo... Que Mas eu achei que legal, era Zé. necessário, durante um período, não segurar. contar, segurar. E dentro dessa ida pro vídeo, como que o Zé sente em carreira de sair do rádio, de começar a dar notícia de TV, de se tornar jurado, de começar a aprender TV, e aí agora, putz, semanalmente eu tô lá falando. Cara, é muito maluco muito isso, né? louco, né, Porque muda totalmente, as pessoas... eu já era conhecido na rádio, as pessoas sabiam, reconheciam às vezes pela voz. Como eu fazia uma vez por ano, o Troféu Imprensa, as pessoas sabiam quem eu era, principalmente naquela semana, era incrível. Você fazia o Troféu Imprensa, você passava uma semana almoçando com todo mundo te olhando, né? Então você começa... Só que quando você vai definitivamente para a televisão, tá lá a sua exposição, né? E o Rony tinha uma brincadeira que ele mandava o beijo para Maria Fernanda toda noite, né? Para minha sobrinha, tal, não sei o que lá. E aí era sempre isso, né? Então as pessoas queriam muito conhecer também a Maria Fernanda. E aí você começa a entender do que é a exposição, de você Uhum. estar num lugar e você tem que estar disponível, porque é isso, né? Eu lembro, eu não sei o nome da pessoa, não sei se essa pessoa estiver me assistindo, se apresente, por favor, que eu preciso pedir perdão por muitos anos. Uma vez eu estava no shopping, Tá vendo? aí você fala assim, ó, como você vai aprendendo. Tava no shopping, tava eu, a Silvia e a Maria Fernanda, né? A Silvia na minha frente, assim, e aí vem uma moça sorrindo, assim, né? Abre os braços, assim, e atrás dela vem um homem muito alto, muito forte ali, né? E eu sentado aqui, ela vem, ai, Vanucci, eu sou sua fã, deixa eu te dar um abraço. Cara, e eu não sabia como reagir. Eu falei, eu vou apanhar desse cara. Nada na hora. Eu vou apanhar. Aí eu cumprimentei, estendi a mão, tal, assim, perguntei e vi que talvez eu tenha decepcionado ela, que esperasse eu levantar e dar um abraço. Mas Você ficou com medo de tomar um... foi uma reação tão espontânea dela, Mas você tá... tão calorosa dela, assim. E o cara depois veio, conversou numa boa, tal, mas sabe quando você... Fica desconfortável? Eu não sabia como é. Tomei uma bronca da Silvia depois. Falou, você tinha que ter levantado, abraçado, tal, você tinha que ter... Porque é isso, se você não tiver medo de fazer isso, você tá no lugar errado, né? Ô, Porque Zé, é isso também, né? e dentro disso de ser reconhecido e tal, quem primeiro, assim, não sei se da TV, enfim, que reconhecia e tratava o Vanucci pelo nome, você falou, caramba, ele sabe que eu existo? Que mexeu contigo assim? O Silvio mesmo ou não? No Troféu Imprensa ou não? Assim, alguma pessoa que aí você falou, caramba, eles sabem que eu existo? Não, eu acho que tem muito disso do Silvio. A primeira vez que eu fui fazer o Silvio tem um negócio, quando você chegar pro Troféu Imprensa, ele sabe quem é quem ali, né? Ele Ele sabe quem é quem. Ele sabe É uma quem é quem. inteligência absurda, né? É uma coisa. O próprio Fausto, quando o Fausto me chamou a primeira vez para ir numa pizza, na famosa pizza na casa dele, assim, Você já fala, trabalhava com o Rony? já trabalhava com o Rony. Aí você fala assim, caramba, ele me assiste, ele me ouve, ele chegou a comentar. Então, eu acho que eu tenho isso para cada um, né? Mas aconteceu uma vez uma coisa que eu falei, caramba, olha a minha responsabilidade, né? E por isso que eu acho que nós, jornalistas, que falamos sobre televisão, sobre o trabalho dos outros, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Eh, eu fui saber isso muitos anos depois, mas foi durante a novela Cabocla, se não me engano, com o Heriberto Leão. Um dia o Benedito Rui Barbosa mandou pro Heriberto Leão um comentário em vídeo que eu tinha feito na Jovem Pan Online, falando, ou foi em áudio, falando sobre o trabalho dele, o caminho da novela, o que representava aquilo, tal, e porquê da... E aí o Heriberto é um cara muito na dele, né? Muito, você vê poucas entrevistas dele, é muito na dele. Ele vai lá, trabalha, faz o papel dele, Centrado, né? né? E é off o tempo todo. E aí ele foi na Jovem Pan, estava divulgando o filme e tal, e ele falou, cara, eu fiz questão de vir aqui para te agradecer. Ele falou assim, porque você fez uma crítica uma vez que apontou um caminho muito interessante para o meu trabalho. E quem mandou foi o Benedito Rui Barbosa. Caraca! Cara, é o Benedito Rui Rui Barbosa, Barbosa. né? Como o próprio o Silvio de Abreu uma vez também me ligou, né? Porque eu peguei um errinho de continuação, de continuidade na novela, né? E aí ele falou, caramba, olha que, assim, então quando você começa a ver esses caras que você admira pela obra que eles escrevem, te citar, né? Ou o próprio Silvio
né? O Silvio de Abreu, uma vez, eu fiz uma crítica, ele me ligou. Aliás, 2 lições que eu tive, assim, só com gente pequena. O Silvio de Abreu me ligou, eu tinha feito uma crítica e tal, e aí ele me ligou e me explicou o porquê daquela decisão. Aí você, olha, porque é muito fácil, às vezes, você tá fora da televisão e Só achar, apontar o dedo. e apontar o dedo, é capaz de fazer isso. Quando você começa a trabalhar, aí você fala, realmente não dá para fazer isso. Não dá. Não dá porque você não tem dinheiro, não dá porque a câmera não vai além entrega. daquilo, não vai porque, enfim, você tem limitações. E às vezes quem está do outro lado fazendo a crítica não entende essa limitação, né? E a outra vez, eu acho que e aí e você fala assim, você tem que ter humildade. A Hebe Camargo sempre me tratou muito bem. Cara, não teve uma entrevista que ela recusasse, ela sempre reconheceu o meu trabalho e tal. E aí uma vez a gente estava num evento, ela me viu lá de um lado, eu do outro, ela veio assim com o dedo assim, né? Falou, olha, você falou uma coisa errada. Né? Eu tinha feito foi quando ela foi para a Rede TV, eu tinha feito uma análise, e eu falei, pô, esse quadro me lembra tal coisa. Ela falou, olha, você fez uma coisa errada. Isso daqui eu não copiei de ninguém. Eu tinha feito lá quando eu apresentei O Mundo é das Mulheres, lá na TV Paulista e tal. Então isso é algo que eu trouxe lá. Faltou você pesquisar um pouquinho mais na história. Mas eu te amo, e não sei o que lá, me deu um beijo, tal, não sei o que lá, tal. E é o seu papel de fazer crítica, tal. Aí no outro dia eu fui na Jovem Pan e corrigi. Fui no Todo Seu, corrigi. Ela ligou, falou, Vanucci, por isso que eu sou sua fã. Né? Caraca, cara. E é isso que a gente Incrível precisa. isso, A gente precisa como Ter essa jornalista, humildade também. e de qualquer área, política, economia. Errei, né? E falar, né, Zé? Ou não era nem que eu errei, era que assim, eu não tive a informação. Né? Então, assim, tá aqui, tá corrigido, o correto é isso, e pronto. Né? Ou até falar assim, olha, esse negócio aqui é verde, é muito ruim o verde, porque o verde está fora de moda, tal, não sei o que lá. Aí ele falou, e é melhor o azul, porque, sei lá, eu gosto de azul. Aí você me liga e fala assim, ô Zé, eu botei o verde ali porque a câmera pega melhor o verde e tal. Pô, eu tenho que reconhecer e falar, olha, eu acho que ficaria melhor ali a logo em azul, mas a câmera hoje não pega, sei lá, sabe? Tem um A gente porquê. também tem um porquê. Entendeu por quê? É o você entender esse porquê. A minha opinião pode não mudar. Sim. Eu posso continuar, olha, eu prefiro o azul ao verde. Não é isso, tá? Eu prefiro, Sim. né? Mas a escolha foi por isso. Sim. O objetivo a ser atingida por isso, porque essa cor significa alguma coisa, sei lá. E em função dessas buscas de informação, ou enfim, de criticar muito, é que vem a ideia junto com o Flávio Rico de falar e de escrever, de colocar isso no papel? Cara, isso o livro, a gente foi alimentando essa ideia a partir de um dia que estávamos eu e o Fausto na pizza na casa do Fausto. Eu e o Flávio na casa do Fausto, na pizza dele, e o Fausto parou no meio e falou, pô, vocês dois são os caras que conseguem contar a história da televisão de forma imparcial. Porque realmente, até o livro ali, tudo que você tinha era assim, você tinha o livro a história da Tupi, a história da Manchete, a história da Gazeta, a história, você tinha, né, que é válido, Sim, é válido. sim. Mas ninguém tinha contado a história da televisão como instituição, que está acima disso. Então, porque assim, quando a gente olha, você fala assim, onde estão os pioneiros da televisão? São Paulo, porque tudo começou na Tupi de São Paulo. Você tem pioneiros em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Salvador. Salvador é até bem depois, né? Em Recife, você tem em Porto Alegre. Porque iniciar televisão na década de 50 era você ser pioneiro em cada estado. As TVs eram regionais, Sim. não eram nacionais. Então, assim, quando você começa a contar como surgiu a televisão brasileira, e ela surgiu quase que... Tem muita coisa igual, óbvio, que envolvia o Chateaubriand ali, né? Mas, ao mesmo tempo, com experiências locais diferentes, e como cada um foi resolvendo, né? E tudo ao vivo, sem videotape, né? Sem você poder jogar a fita de um lugar para o outro. Então você pegava uma Hebe Camargo ou a Lolita, apresentava um programa segunda-feira em São Paulo, pegava um trem e iam para o Rio de Janeiro, apresentava o mesmo programa no Rio de Janeiro na terça, pegava um avião e iam para Belo Horizonte, e não era avião bom que nem esse daqui de hoje em dia. Apresentava o programa na quarta-feira lá, aí pegavam o avião, iam para Recife, apresentavam o mesmo programa na quinta,
Aí apresentava sexta-feira no outro lugar, voltava, tinha sábado e domingo para cuidar da família e já ensaiar o próximo programa. Aí começava segunda-feira no outro, e assim, foi Hebe, Lolita, Aguinaldo Raiol, as grandes estrelas nacionais da época viajavam. A entrega não Anissete era. Bruno, eu acho que foi a Beth Goulart, que foi quando a Beth Goulart, da gravidez da Beth Goulart. A Anissete Bruno apresentava uma série, ela, a família toda ali, era uma série em Curitiba. Ela saía de Curitiba, ia para o interior do Paraná, fazia o mesmo episódio, grávida. E as pessoas passaram a acompanhar essa gravidez e confundir a gravidez da Anissete com a gravidez, porque a personagem precisava estar grávida. Não dava para adiantar a gravação, porque era tudo ao vivo. E quando a Beth nasceu, se for a Bárbara, depois me corrijam aí. Mas ou foi a Bárbara, eu acho que foi a Beth, porque a Bárbara é mais velha, já tinha nascido. A Anissete recebeu presentes e mais presentes dos telespectadores, porque se confundia a história. E ela praticamente apresentou o programa até ir para a maternidade, assim. No limite. Era essa a televisão, né? A televisão não era o que é hoje, o glamour. Mas onde buscar tanta informação, Zé, pra conseguir contar a história no livro? Porque ficou um senhor livro, né, cara? Conversa. A melhor fonte. A Maria Adelaide Amaral, uma vez falou um negócio que eu falei, Maria Adelaide, eu vou usar isso para minha vida. Tá? Ela fala assim: o que me fascina é o talento humano. Não há nada maior do que o talento humano. Uhum. Né? Então, ampliando um pouquinho esse conceito do que me fascina é o talento humano, o que me fascina é essa possibilidade humana que a gente tem da troca. Então eu começo a conversar com você, tem uma história aqui. A gente conseguiu, né, no livro, mudar aquele conceito de que o Chateaubriand pegou a garrafa de champanhe e quebrou uma câmera. Putz, já sabe que não é, que aquilo foi uma história que o Lima Duarte colocou muita maquiagem ali para contando história e tal, mas que foi bem diferente. Pifou realmente a câmera, mas que não foi pela garrafada, porque o Chateaubriand, como empresário, sabia o valor daquilo, não ia fazer isso não nunca. ia fazer isso nunca, entendeu? Ele precisava de dinheiro ali, né? Era o cara do dinheiro, né? Então, eu acho que é isso, sabe? É você poder ouvir as pessoas, fazer conexões, né? Boa parte do... Cara, quando eu fui fazer o livro... São quantos entrevistados? Você falou 400? Mais de 400. Quando a gente foi fazer o livro, a gente pedia para as pessoas mais ou menos 1h30, 2 horas de entrevista, que é bastante. Né? Aí, com os autores de novela, o Silvio de Abreu, eu precisei ir 2, 3 vezes conversar com ele para trazer tanta coisa. O Walter Negrão foram umas 3 horas de entrevista. O Benedito Rui Barbosa foi entre 3 e 4 horas. A primeira resposta dele, eu chorei na primeira resposta. Que a gente fez assim: Benedito, como é que você começou a escrever novela? Ele falou: eu preciso voltar na minha infância. E aí ele volta na infância dele. E aí ele começa a contar a relação dele com o pai, o dia que ele foi para a escola, que o pai foi fazer um discurso e contou e não contou, como ele pegava os livros e reunia os amigos para contar em episódios as histórias. E aí ele começa a contar, ele fala da relação dele com o pai. E aí, quando eu vi, eu estava emocionado, a lágrima descendo. Que aí você fala assim, caramba, eu compreendo a história, eu compreendo as novelas que ele escreve pela vida dele, né? Porque é isso, né? O que nós somos? Nós vamos absorvendo histórias que vivemos com os nossos pais, com os nossos amigos, a gente vai pondo o universo dentro da gente. Sim. E uma hora a gente põe esse universo para fora, né? E só quem nos possibilita isso, infelizmente, não é a internet. É a troca humana, a gente precisa estar mais próximo. Eu tenho que estar aqui. Sim. Né? Tudo bem, demorei 2 anos. Demorou 2 anos, me enganou pra cacete, não, mentira. Mas dentro dessas trocas, a posição do Zé como crítico de TV muda também, pós o livro? Muda. De você enxergar por um outro olhar. Começa a enxergar por um outro olhar, entendeu? Até tipo, nossa, não podia ter falado isso, porque, putz, se eu tivesse olhado por essa ótica... Não, eu acho que muda muito. E eu acho que eu olho hoje a televisão por um outro caminho, né? Mas também aprendi, durante essas 400 ou mais entrevistas ali, que assim, o nosso tempo é o presente, né? A gente construiu tudo
para estar neste momento. Uhum. Amanhã eu vou falar a mesma coisa, tá? A gente Sim. construiu tudo, inclusive usando o hoje Hoje. pro amanhã. Mas é isso, né? Então, quando eu olho toda o que eu fui aprendendo durante o processo de criação do livro, eu falo, caramba, meu, assim, o que eu sou hoje, graças Esse é o a livro. esse. E foi, cara, foi um trabalho. Escrever um livro é muito trabalhoso. A gente acha assim, a gente sempre acha que produzir conteúdo é fácil, né? Ah, escreve ali um livro. Ah, é um livro. 2 meses ele escreve. Não, um livro bom se leva muito tempo. A gente levou 4 anos 4 escrevendo anos. esse livro. Todas as entrevistas presenciais ou não? Todas presenciais. Não tinha pandemia na época, não. Não, mas responde esse questionário, nada Não, assim, tinha que não. conversar. Eu acho que assim, a gente teve assim, a gente mandou algumas, acho que poucas entrevistas escritas, né, Uhum. por e-mail. Glória Pérez, por exemplo, teve que ser por e-mail, mas ela se botou à disposição de quantas vezes necessárias. Ela falou: "Ó, quanto vocês precisarem, eu tô aqui." Mas ela não conseguia receber a gente porque ela estava no processo de feitura de novela, né? A Fernanda Montenegro me recebeu no Rio de Janeiro. Ela falou: "Olha, eu tenho 2 horas no dia tal, de tal hora, tal hora." Eu cheguei meia hora antes, né? Aí ficamos lá, preparamos, deixei lá meu gravadorzinho pronto para gravar. Ela chegou na hora, gravamos, porque ela estava fazendo Babilônia e era um dia de folga dela, né? Então você vê ó o carinho das pessoas, né? Então, e compreenderam a importância da gente contar um livro desse. E o seu contato todo nesse tempo era em função do Vanucci da Pan ou do Rony? Pra Eu fazer acho que abordagem? Vanucci, né? Vanucci. Porque eu acho que aí Já tinha um peso. já tinha um Já tinha um peso. já tinha um peso. Quem passou que foi incrível de ouvir e quem vocês não conseguiram falar e faltou assim, Zé? É tão difícil falar quem foi incrível, porque assim, a Fernanda eu fiquei babando nas histórias dela. O Benedito eu me emocionei. O Silvio de Abreu trouxe um monte de coisa. Você curte autor de novela, né? Eu gosto de É. novela. Esses Amor caras. líquido, né? Tem um negócio assim, não tem? Esses É. caras. Um dia eu vou escrever a minha novela ainda. Tem lá, tem uma série. Tem a série lá. Tem uma série É. pronta. Mas eu acho fantástico o ato de criar uma novela, né? Ou de criar qualquer coisa, né? Uhum. Por isso que hoje eu estou exercitando isso daí. Porque, cara, você tem um mundo dentro de você, né? Contar uma história é uma coisa magnífica. E você conta de várias formas. Eu posso contar através de um arquivo confidencial. Sim. Estou contando uma história ali, né? Gosto de fazer isso. Mas eu admiro esses autores, assim. E muitos atores, muitos. Cara, quando você pega esses caras que foram da origem da televisão, ou dos anos mais difíceis da televisão, né, dos primórdios ali, você pega um Tony Ramos. Tony Ramos, ele não tá na TV pelo dinheiro. Ele tá na TV porque aquele é o ofício dele, é a forma dele ganhar o salário dele, né? Ele não tá pelo holofote para sair numa capa de revista, ele tá para fazer um bom trabalho, sabe? Então Ouvir isso é demais, né? sabe, você poder. Agora, você sabe que a entrega do livro ela foi mais fantástica ainda, porque a gente teve que entender algumas coisas. Por exemplo, eu não consegui o Thiago Leifert para o livro, né? Porque ele estava num momento em que não podia, estava envolvido com 2 realities e tal, e precisava de uma autorização da Globo, e a Globo não autorizou pelo momento em que ele estava. Então, essa eu senti, porque eu acho que era um cara mais jovem que podia trazer pra gente muito. Mas tinha o pai dele ali, que um outro olhar, o olhar comercial ali, né? Mas eu estava no Rio de Janeiro, né? Então, assim, a gente lançando o livro lá, então tava lá o Tony Ramos, que aquilo foi assim, você fala, Ele é caramba, incrível, ele né? veio aqui. O Boni veio aqui, o Boninho foi lá, né? Você fala, incrível. Nissete Bruno foi lá, né? Vocês lançaram no Rio. Lançamos em São Paulo. O segundo lugar, a segunda cidade foi o Rio. Depois fomos para Belo Horizonte, Curitiba, passamos o interior de São Paulo. E aí, foi a Nissete Bruno com a Beth, foi a Rosemary, a cantora. Mas teve uma pessoa que eu fiquei tão emocionado, que eu sou fã, que eu virei e falei assim, eu preciso falar. Ela pedindo autógrafo no livro, eu falei, eu preciso falar que eu sou seu fã. Ana Paula Araújo, a apresentadora do Bom Dia Brasil. Cara, eu sou fã dela. Eu gosto do jeito como ela apresenta a notícia, eu gosto do jeito como ela constrói a notícia, como ela se porta ali. E eu fiquei emocionado, eu virei e falei, caramba, eu falei pra ela, eu tô emocionado por você estar aqui, eu sou seu admirador.
admiro o seu trabalho, né? Assim, de como demais como isso, ela né? faz. Então, cara, eu tenho uma profissão que eu posso trocar com pessoas que eu admiro, né? Isso é incrível, né, Isso é Zé? incrível. Isso é incrível. E quem faltou, Zé? Thiago Leifert foi um dos caras que faltou. Acho que da velha guarda O a gente Silvio, pegou todo mundo. Não dá entrevista? O Silvio não dá entrevista. Ele fala que é cigana, leu a mão, e se ele der entrevista, Mas ele morre no dia seguinte. ele mandou, a gente até publicou ali, ele mandou um textinho. Ah, Assim, mandou? Mandou. Um texto. Gentil. Ele conta a O- história o da Silvio- cigana, né? eu não sei se existe essa cigana, mas a gente tem que respeitar. Né? Ele é bom do marketing, né? Ele é do bom. marketing, ele é bom. Mas o Silvio foi muito generoso, ele fez a propaganda. Cara, você ligava o SBT na semana de lançamento, eu acho que tinha mais chamada do lançamento do livro, do que da telecena. Ele falava? Tava lá, gravado, propagandinha, entrava de tempo em tempo, ele falou no programa dele. Para isso, ele é muito generoso. O Silvio, você pega esses grandes, é o que eu falo, é o que volta, né? Assim, são os caras que, o Silvio Santos, Raul, o Fausto, que começaram lá de baixo, né? Eles não começaram já apresentadores maquiados, bonitinhos. Não, os caras ralaram, né? Eles foram. O Fausto foi repórter de campo. O Fausto foi DJ em rádio do interior, né? Numa época em que era solta vinil mesmo, né? Bolachão. Eu acho que o Fausto, até pegando uma outra linha também, né? Eu lembro de alguma participação dele, acho que no próprio Silvio Santos, não foi? Que tem um vídeo muito meme dele, meio quase de um stand-up comedy. Não é? É no Silvio, né? Programa Silvio Santos. Né? E é engraçado você ver essa vertente das pessoas. E acho que pelo livro você conhece um pouco mais, né, Zé? Ver como a Hebe fala, ou ver como outras pessoas comentam, né? Cara, eu lembro quando a gente entrevistou. A gente cita a Hebe, né? A Hebe não estava mais viva, a gente Sim. cita. Não, mas a cita citação Hebe. da trajetória dela, né? Porque tem uma trajetória de humor, de atriz, de até chegar como apresentadora, né? Tem Você tem uma linha ali. Esses caras são muito completos, né? Porque hoje você olha assim, você vê que a pessoa quer ir para a televisão já, quero ser apresentadora, quero ser atriz. Mas, pô, a Fernanda Montenegro, ela foi locutora de rádio, da Rádio Nacional. Ela foi professora, né? Então você vê como ela constrói, como ela foi produtora em teatro, né? É outra bagagem. Um pessoal que tem... Agora, como eu falei, nós vivemos no presente e não no passado. Então essa nova geração entra também com uma outra pegada, com uma outra responsabilidade e assim vai. E Zé, nessa pegada sua agora de contar mais no seu Insta, ainda da história da TV, como que você entende hoje esse público mafê, né? Sei lá, 17, 18, 15, enfim, vendo e entendendo, como você acha, na sua visão hoje, o que essa geração entende de TV, ou acha que é TV, comparado ao que realmente é? É muito maluco, né? Porque, assim, tem muita coisa que eu converso hoje com minha filha, de notícia, que ela fala, pai, não assisti no Jornal Nacional. Aí quando você vai ver, ela viu no Instagram, no TikTok, onde tá ali, em qualquer lugar, mas é aquela notícia, entendeu? Então, assim, a gente acha, né, que assim, essa nova geração não se informa, não tá ligada nas coisas, não assiste, não gosta de novela, gosta de tudo que a gente gostava, mas de outra forma, né? Então, muitas vezes fala assim, eu não vou... eu conheço gente muito jovem, que não é o caso da Mafê, mas assim, muito jovem, que tem ali naquela idade ali, que assiste a novela. Mas não assiste a novela sentado no sofá. Assiste na hora do almoço no celular. Porque aí tem a possibilidade de pegar o capítulo ali. Então, acho que isso nos ensina que a televisão hoje ela está presente em tudo, mas de uma outra forma, né? Por isso que eu falo que quando a gente está aqui, a gente está fazendo aquela nossa conversa. Putz, como é que vai ser a televisão? Preciso ter um programa na TV? Não preciso ter um programa na TV. Hoje um podcast é onde mais se repercute. Nos debates, tirando os debates que eu falo que são os mais importantes, que é o da Band, que é o primeiro, e o da Globo, que é o último, mas nesse processo eleitoral hoje, a grande repercussão do segundo turno, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, veio da internet, de podcast. Né? Então, é algo que a gente tem que olhar. Agora, quando eu faço ali no Instagram, cara, é 1 minuto e meio para eu contar tudo. Assim, então, assim, eu falo assim, eu quero falar sobre... Esses dias era sobre a Avenida Brasil. Você faz uma pauta? Você faz um roteirozinho de agenda? Eu faço aquela minha anotaçãozinha do coisa, o que eu tenho que falar, para caber em 1 minuto e meio, né?
E aí, e dou uma editada, porque às vezes eu me empolgo a história ali, né? Mas você tem que falar assim, nesse 1 minuto e meio, o que é que eu preciso contar? Putz, eu preciso falar que essa era a novela que deu certo, porque falou com a classe C, né? Ela trouxe isso e deixou tal marca. Putz, fechou isso. ali. É isso. Depois eu posso contar uma outra história. Porque também, e eu acho que é isso que nos ensina, tudo precisa ser mais rápido. Eu tenho alguns textos de novelas antigas, script mesmo, roteiro impresso. Consegui alguns, né? Cara, você tinha cena que durava, você olhava lá, 10 páginas. 10 Uma cena. páginas, uma cena. Uma cena. Hoje, uma cena tem uma página e meia, é um cenão tempo é para os outro, né? grandes. O tempo é outro, os tempo é outro. diálogos são muito curtos. Você tinha bifão, hoje você não tem bife. Nem tem como, né? Não tem como. Não tem como. Ficar a câmera fechada aqui no ator chorando, um Mas texto também, longo. Zé, venhamos e convenhamos, mudou um pouco esse processo também. Quando você fala assim, talvez o processo de formação do ator, da atriz, em 1900 Guaraná, em rolha, era pra executar aquilo. Então, talvez o bifão cabia, né? Você fala assim, não, Não, mas eu acho que é o Você acha que não? tempo, Você porque acha que esse também? bifão ele continua no teatro, por exemplo. sim, Mas no nosso tempo de consumo de televisão, de cinema, de audiovisual, o tempo é outro, né? As coisas são outras, né? A nossa conversa no dia a dia, ela é é menor, outra, é menor. é mais rápida, é mais ligeira. A gente conversa quase que no celular Eu sou muito ruim. Às vezes, quando me mandam alguma carinha, algum emoji, eu falo assim, por favor, traduza, para eu não pagar mico. Porque às vezes eu acho que Eu a não sei o pessoa que que é. tá sorrindo e não E tá não, sorrindo, sorrindo. entendeu? Não tá, mas a gente se comunica cada vez de formas mais instantâneas, né? Mais rápidas. Assim né? como a gente ouvia mitos do o jornal impresso vai acabar, Nada a acaba. rádio vai acabar, Não. a TV vai acabar, o streaming veio pra substituir. Nada substitui nada. Eu acho Não. que a gente só vai agregando. Rádio hoje é rádio que me dá raiva, porque a rádio que está fazendo com imagem, às vezes se preocupa mais com a imagem do que do rádio, mas a rádio, ela tá no dial, ela tá no streaming, e no caso da Jovem Pan, tá até na Tá em TV. tudo. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar que o mundo mudou, a comunicação é outra, e a gente tem que estar Quando você que tem as raízes históricas de rádio vai pra TV também, continua na TV e vê hoje o streaming, o podcast, a série, a websérie, que é só dentro de uma plataforma do YouTube, por exemplo, que nem tá numa plataforma de TV a cabo, de TV paga, enfim tal. Que análise o Zé tem de tudo isso hoje, Zé? De ver esses processos da pessoa poder escolher a hora que ela quer assistir, não ter que estar ali plantado esperando agora que vai começar, porque eu vou perder. Então, a análise é que pra gente ficou mais difícil fazer esse conteúdo. Né? Que é o que eu estava falando dele atrás. Às vezes a gente, quem olha, fala assim, nossa, é muito simples, tem um vídeo de 1 minuto e meio. Mas você leva um tempo para aquilo. Você tem que pesquisar, você tem que ter conteúdo, você tem coisas, aí você tem que ver a luz, você tem que ver o enquadramento, você tem... Não é assim. A gente está aqui, exige um trabalho de um monte de gente, exige tempo de edição, tempo de colocar tudo no tamanho certo. Tal. Então, quando a gente olha tudo isso, assim, a análise que eu falo é assim, estamos cada vez sendo exigidos mais no sentido de entregar de formas muito eficientes. Né? E que tudo evoluiu. O ser humano evoluiu. Né? O jeito da gente pensar evoluiu. Então, não adianta. Toda vez que você fala assim, vamos pegar o remake de Pantanal, fez um grande sucesso, mas tem alterações. Porque lá em 1990, você conseguia botar mais imagens para contemplar. Então, quando você botava lá, saía de uma cena de diálogo para chegar na outra, a manchete esticava 1 minuto ali. E botava o tuiuiu voando, e vinha, ia pro jacaré, voltava pra onça, voltava não sei o que lá para entrar. Hoje não, você vê o Pantanal ali, 10 segundos e foi para outra cena. As pessoas não têm mais esse tempo de resposta. Não tem mais esse tempo de... A gente quer muita coisa, mas a gente tem pouco tempo. Então, isso tem que ser mais... Mas e dentro da TV hoje, quando você vê dentro de quadros no Fausto, por exemplo, vocês buscarem pessoas da rede social para trazer pra TV? Que são famosíssimas na rede social. Mas nem sempre funciona. Não funciona. Nem sempre funciona. Né? Porque dá umas cabeçadas? Porque, assim, na rede social você tem uma outra pegada que não da televisão, né? Então, eu acho que talvez o bacana
a gente pensar o seguinte: a produção é a mesma, né? Mas você tem a relação com o consumo vai diferenciar de plataforma para plataforma. Então, assim, de repente eu consigo assistir, no dia que eu tiver mais calmo, assistir a novela sem corte nenhum ali, ó, linear na televisão. Mas na hora do almoço eu vou querer um videozinho curto para saber ali pular algumas cenas. Putz, não me interessa a Juma aqui, tá me interessando saber o que vai acontecer com o outro peão lá. E pronto, e vai. Você pula algumas cenas e você assistiu. No outro dia eu quero um recorte de uma análise daquela coisa. E um programa de entrevista no GNT vai ter um outro ritmo do que aqui no NapaCast. Porque são momentos diferentes. Que loucura isso, não, Zé? Eu acho que é um momento diferente da gente ter essa análise de streaming, mídia social, TV, rádio, enfim. É muito louco, porque você tem público para tudo e ao mesmo tempo você tem forma de fazer diferente para tudo. E o público para tudo é o mesmo. Eu só vou mudar o meu momento, né? Então, Porque assim, na hora que eu tiver, né? É o mesmo Zé Armando, Sim. é o mesmo Zé Armando que chegou em casa e resolveu sentar e assistir a novela sentado. Que hoje em dia é difícil, você vai fazendo outra coisa junto, porque principalmente você está repercutindo aqui na sua segunda tela, isso se a TV não for a segunda tela, né? Mas você tá ali. Eu tô assistindo o mesmo produto, mas é um outro Zé Armando que tá comendo aqui e querendo me divertir um pouquinho. Por favor, o mundo no almoço não venha me... É meu momento aqui, né? A minha filha acorda às 5h30 da manhã para ir para cursinho, né? Aí toma banho e tal. Aí quando eu chego para ela tá tomando café, ela tá assistindo as séries dela enquanto toma café, né? Aí sai, vamos no carro, conversando, ainda é o nosso momento de conversar, porque depois estuda, chega à noite, não tem o tempo para... Porque antes ela conseguia assistir à noite, mas tá ali, ó, durante o café. Então é isso, mas é a mesma pessoa. Ô Zé, ainda nisso agora é uma curiosidade pessoal. Hoje quando você pega, o NapaCast, beleza, como que eu vou medir o NapaCast? O NapaCast tem X mil seguidores, ele tem X milhões de visualizações, legal, então eu, marca X, quero apoiar o NapaCast porque, cara, ele entrega tantos milhões em tal rede e é legal. Como funciona a audiência de TV e rádio? Como que se mede isso? Quando você fala assim, estamos na frente hoje. Hoje o programa foi bom, ficou na frente. Como sabe isso? Você mede no minuto a minuto do... A gente fala do Ibope, que agora é Cantar Ibope, né? Que a empresa é outra, mas é a medição do minuto a minuto ali. Você tem a maquininha, aquilo é uma amostragem. Depois você tem a média mas como ponderada. Que isso é o sinal? É uma máquina que É uma maquininha que vai instalar em 1.000 e tantas casas aqui em São Paulo, representando é uma amostragem. A população, é uma amostragem. Aí é mais... Na TV a cabo dizem que você consegue ter uma medição melhor porque a princípio você teria o retorno do cabo, mas você também precisa da maquininha da Cantar, porque você precisa ter a empresa que é auditada, que segue padrões científicos, enfim, tudo. Aí você tem essa maquininha que fica nas casas, né? E por amostragem fala, a audiência é tanto. Antigamente, você ligava na casa da pessoa ou batia na porta. Olá, tudo bem? O que você assistiu hoje? O que você assistiu? O rádio ainda tem uma pesquisa isso. O que você ouviu na última meia hora? Qual emissora que você ouviu? Você tem uma eu não imaginava que era pesquisa, assim. Não imaginava que era assim. Mas hoje é muito nessa tecnologia que consegue... E é por sinal, então assim, às vezes falha, então você não tem, às vezes fala assim, não tá com 100% dos aparelhos, porque caiu a bateria, perdeu o sinal, 5G, alguma coisa assim. Né? Não sabia que era mas assim, você recebe, e hoje o aparelho ele é mais sofisticado ainda, né? Porque a casa que faz parte da amostragem, eu consigo botar, na hora que eu ligo controle remoto da sala, sabe que eu estou assistindo na sala e o ideal é que você se identifique. Então ele pede quem está assistindo. O número 1, que sou eu. Número 2, que é a esposa. Número 3, que é o filho. 1, 2 e 3. 4, que é o convidado. Sei lá. Você põe, tem alguém assistindo na cozinha. Tufio, botou lá. Então você consegue entender quem está assistindo e em que momento está assistindo. E tem um negócio que eles falam hoje, que a medição da televisão, que isso interessa muito para o mercado publicitário, ela não é só o minuto a minuto. Quem ganhou naquele minuto, naquele programa. Mas é
a média dos 7 dias. E o que é a média dos 7 dias? É a soma da TV, do que aquele programa teve na exibição e em tudo que ele foi aparecendo. Então, nos cortes no YouTube, os cortes no site, os cortes em Mede rede tudo. social, mede tudo e fala o impacto desse programa É X. é X. É X. E como é fazer TV hoje, em 2022, com todas essas formas diferentes de medir de tudo, Zé? Eu acho que é você ficar atento. Eu, graças a Deus, eu trabalho com um apresentador que confia muito no taco dele e que tem um projeto grande, tem um projeto muito definido do que é o Faustão na Band. Então, é óbvio que olha a audiência, putz, aqui poderia ter ido melhor, aqui a gente apostava aqui e tal, isso aqui deu resultado, isso não deu resultado. É claro que a gente olha, né? Mas nada será alterado significativamente em função, né? Mesmo que o programa fosse ao vivo, o Faustão jamais faz isso. Tira o Zé Armando que não está dando audiência e põe o outro. Não. Ele não faz isso. Não, a pauta é para durar os 15 minutos, vamos 15 minutos. Né? Porque a gente acredita muito lá que é responsabilidade nossa também mostrar, olha, estou te oferecendo este conteúdo e essa pessoa. E olha que legal isso, vem assistir com a gente. E aí a gente cria as formas para essa pessoa, os atrativos, né? Para o telespectador tá ali. Mas, de uma forma geral, fazer televisão com essa medição, você pensar no que você pode... Né? Porque hoje você não faz televisão só pensando no telespectador. Você fala, putz, o que isso vai repercutir nas redes sociais? Qual corte eu vou fazer? A gente já pensa ali, putz, isso aqui dá um corte legal. Olha, isso aqui, botar no Insta vai ser legal. Eu recebi ontem, em algum lugar, e eu não me recordo em que momento apareceu isso pra mim, um corte do arquivo pessoal da Ana. Anne Lotterman. Anne Lotterman. Pô, assista. Não, então... Assista inteiro, não Eu não só o assisti corte. Esse foi, assim... Eu fiz já vários arquivos. Porque hoje o seu papel lá tá conduzindo o arquivo pessoal. Eu sou um dos responsáveis pelo conteúdo, né? E aí alguns arquivos eu mesmo vou e o da Anne eu que fui. Eu fui lá pro sul do país, fui passar na cidade dela, conhecer essa história, isso é bem... Não, e é legal porque entrega, né? E às vezes até coisa boba, né? Boba no sentido de... Olha eu recebi um meme esses dias. Olha esse olhar do Fausto pro João. Tem umas coisas assim, né? Que vira... Mas, né? Olha o que ele falou, olha que não sei o que e tal. Então, essa preocupação também... Você tem que ter. Tem que ter. Claro que você tem uma equipe digital que cuida disso, tal, mas você já produz e fala, pô, isso aqui vai repercutir bem, né? Ou você fala assim, vamos fazer uma competição, a dança dos famosos. Vamos fazer a dança dos famosos. Pô, mas dá pra gente já preparar um material aqui pra internet, né? Pra estar no site, nas redes sociais. A rede social já tá, sei lá, há um pouco mais de uma década, eu acho, fomentando absurdamente. Mas eu não via, por exemplo, isso há 2 anos atrás, desse calor em rede social no programa do Fausto, por exemplo, né? Mas aí eu acho que é como cada emissora conduz. Trabalha, como cada... Porque hoje tá muito rápido, né? Porque hoje, assim, você entra no Insta, tá lá, hoje tem não sei o quê. Aí acaba de sair o entrevistado, já tem o vídeo do entrevistado no próprio perfil. É muito rápido, né? Rápido. Lógico que em função Ele ser gravado é mais fácil. Gravado é mais fácil pra fazer esse corte. Mas a entrega é outra, né, Zé? Sim. Não dá tempo de pensar, falar, nossa, acabei de ver, já tá ali o corte. Foi tão legal que já tá ali. E esse corte tem que ser um corte que atrai a audiência para televisão, que satisfaça o seu interesse no Instagram, que não te tire dali, que faça você navegar em outros conteúdos. Muito legal isso. Muito legal. Trabalhoso. Isso. Muito legal isso. E o que o Zé vai fazer da vida agora, Zé? Me conte tudo. Tamo aí. Não, você sabe que assim, televisão é minha paixão, né? Então, tô lá no Faustão na Band, ao mesmo tempo eu tô escrevendo umas coisinhas sobre televisão. Então tem lá um site que eu sou mais investidor desse site, mas tem lá já umas tá no ar? coisinhas, já tá no ar, como chama? noplaynews.com.br, porque é no Play, o que é player, é play, aperte o play, tem as notícias, vai estar tem aqui no descritivo do análises. vídeo também. Acho que é um espaço legal que a minha ideia sempre é aquela de construir junto, né? Então eu trago uma análise, mas comente junto aqui, venha junto, né? Quero ver se volto com o Vanucci Responde. E tá vindo daqui a pouco um canal no YouTube, no Play News, o canal do Vanucci, contando a história da televisão.
Isso não sai de você nunca, né, cara? Não. Contar TV eu gosto. É dessa que isso é bom história. demais, né? Mas aí eu vou fazer umas entrevistas, aí calma. Tem um cara que eu me espelho muito, chamado Edu, e aí esse lance de reconversar com as pessoas a partir de uma estrutura que é meio rádio, meio TV, isso... Entendi. Sabe? Eu fico É ali gostoso isso, observando, cara. eu fico vendo, eu falo, esse cara aqui É. manda bem, se ele Sabe fez, que- eu acho que eu consigo. Sabe que até entendeu? parece. Ô Zé, sabe o que é louco, assim? Passa um filme na minha cabeça hoje, assim, sabe? Eu vou... A galera que tá ouvindo, assistindo, eu não tô conduzindo o papo, vai ser rápido, mas o Zé tem que ir pra Band. A gente tá fazendo isso, assim como o Zé tá lá no gravado, a gente também fez isso hoje gravado, não fizemos ao vivo, e eu tenho que respeitar os horários do Zé também. Mas hoje passa um filme, assim, sabe, Zé? Porque eu sempre fui um apaixonado por TV. Eu nunca tive vergonha nenhuma de falar nisso, né? Sempre assisti novela, né? Hoje não assisto mais, muda um pouco, né? Os caminhos vão mudando, enfim, tal. Mas sempre fui um cara muito apaixonado pela TV, pela arte, pela magia da TV, né? Várias vezes eu fui em gravação do programa no Domingão, no Jô, e a minha cabeça não era ver a estrela, mas eu ficava, olha quantas câmeras. Eu falei isso pro Villain, né? O Villain foi no meu podcast, foi incrível também. Eu falei, Villain, eu lembro de você entrar e falar, galera, preciso de vocês hoje. Eu falei, caraca, o diretor do Jô vem, pega o microfone e fala, vamos preparar, quero que vocês se divirtam, curtam e tal. E eu sempre curti essa magia da TV, né? E hoje o podcast, a TV do Dudu, que a gente não abandonou, né? A gente tá tentando ver se a gente consegue apresentar esse projeto para um canal de streaming e ir pro streaming, porque eu acho que cabe muito. Mas hoje poder ver que a gente tem câmera, a gente tem um estúdio, a gente pode conversar. E eu posso falar com o cara da TV, cara, aqui. Cara, isso é um sonho. Pra mim isso é surreal. Então, é incrível. Isso não é sonho, isso é realização. Cara. Quando acontece, já é o sonho realizado. Né? É. O sonho é quando você está projetando ali. É. Isso é a energia que você botou. É. E a frase da Maria Adelaide é o talento humano. É Cara, o seu talento. Obrigado, cara. De coração mesmo. A gente conversou aí 1h15, aí 1h15, passou rapidinho. Queria conversar mais, queria ficar uma tarde inteira conversando contigo, mas a gente vai ter que fazer Boa Noite parte 1, parte 2, parte 3. Prometo antes de 2 anos, prometo. Eu vou para Bragança, a cerveja é maravilhosa. Conhecer a fábrica. Vou conhecer Mas a eu trouxe fábrica. presente de Bragança. pra Opa! Lá vou eu. você. Quero ver se vai chegar na sua casa isso, né? Difícil, viu? Vê o peso disso. Chocolate. Temos trufa, pão de mel. Acho que não vai chegar, não. Olha Acho isso. que não vai chegar. Olha Olha, isso, cara. eu desacostumado com coisas, já falo aqui assim, ó, longe. Já fala, já. Chocolate mandou esse Chocolate presente. é maravilhoso. É maravilhoso chocolate. A Total Grass te mandou uma graminha artificial lá. Ó, Tem o dog lá no apartamento? eu Ainda não tenho tem? dog. Que destrói pouco, pula na porta? Pula Ele na faz porta. yoga, né? Ele é calmo, né? Bem, Bem calmo, né? Você já viu? lembro. Você já viu cachorro em apartamento ser calmo? Mas você pegou uma raça calma, né? Border, né? Bem calminho. Ótimo. E aí, isso eu pesquisei, né? Eu falei assim, eu quero qual a raça legal pra ter, não sei o que lá. Cachorro mais inteligente. Eu falei, é esse. É Só esse. não vi que era o mais ativo. Mais também. ativo. Mas a Nina é fantástica. Fantástico. E esse aqui é o mimo do podcast pra você levar pra Porto Feliz, tá? Opa! Que esse você não usou ainda. Eu Aí, ó. vou. Olha lá, esse é pra levar pra Porto Feliz. É Porto Feliz mesmo, né? Porto Feliz. Porto Feliz, ó É lá. que eu tô com fone Não, aqui. deixa- Vamos deixa. tirar o fone Olha aqui, ó. Sem microfonia. Olha lá. Aí, ó. Ó, Olha lá. Aí, Zé. combinou aqui. Combinou, ó. olha lá, olha lá. Esse é pra Porto Feliz, ó. Vou. Fechou já, meu verão aqui. Zé, obrigado de coração. Eu que cara. agradeço, cara. Obrigado. Eu que agradeço. E eu Estava vou- na dívida. Não é dívida, Mas- não. Eu brinquei no começo, mas assim, de coração mesmo. É incrível poder falar, eu não tenho vergonha de falar nunca, não é pra carteirada, pra nada, mas falar assim, caraca, eu conheço o Zé Armando. Eu tenho liberdade de mandar parabéns, de a gente trocar ideia, de perguntar se tá tudo bem, sem interesse algum, né? A gente passou a pandemia inteira conversando. Tá bem, temos projetos, precisamos conversar, vamos não sei o quê, mas estamos juntos. Aliás, não sei o quê. aliás, fica aqui, ó. Eu enrolo, mas o homem também enrola. Eu já falei que eu coloco minha carreira na mão desse homem. Olha isso. Olha isso. Olha a responsabilidade. Responsabilidade. Ah, a responsabilidade. Mas isso é incrível, cara. Obrigado de coração por ter essa generosidade comigo, cara. Não, eu acho que essa é a palavra. Eu Zé, que pra mim, é agradeço. generosidade. não Eu tem- acho que assim, tem um lance que assim, quando a gente... O legal na vida é você poder encontrar alguém que se entrega na amizade também, sabe? Que troca, Legal. que não tem o interesse, que não tem... Que vai, que flui, e tudo acontece. É isso. A gente É tá isso. 2 anos sem se encontrar, cara. E hoje a gente tá se encontrando assim. E a gente conseguiu. Ah, vamos almoçar qualquer dia, pode chamar que eu vou. Não deu. Ah, vou, não vou, não vou, não veio. Cara, e hoje rolou. Pô, mas o cara só trabalha. Não, não é assim também. Não. É de segunda a segunda. Não, não é assim também. 90 eventos em uma semana.
Solteiro. Vamos fazer aqui um concurso. Quer namorar comigo? Tem no livro Quer Namorar Comigo? Tem. Vem dar namoro. Ó, programa de namoro sempre funciona. Olha que vamos fazer um episódio no NapaCast. Vamos boa. ver. Mande sua cartinha, não tem mais carta. Mande seu tweet. Mande seu direct. Mande seu tweet pro NapaCast. Você moça, que tá aí, ó. Olha pra cara Olha para a lente rapaz. da verdade. Olha esse nariz. Olha esse nariz. O Olha NapaCast. Meu Deus do céu. É charmoso Bragança, demais. São Paulo, o mundo. Bebe pouco. Tá aí. Pode mandar, eu vou ser o curador da... Ótimo. Você conduz o bate-papo. Eu conduzo. Ótimo. Pode deixar. Zé, obrigado de coração. Eu que agradeço. Bora almoçar. Vamos. Valeu, gente. Até a Até próxima. mais. E ó, não perca que o próximo podcast está incrível. Não perca também. Gostou, compartilha. A gente tá no Deezer, iTunes, Spotify, Amazon, YouTube, Napacortes, Instagram, TikTok. Os nossos Reels estão batendo 3, 4, 5 milhões de views. TikTok é a mesma coisa. Tudo isso porque você está curtindo esse podcast. Que hoje o nosso mote é Histórias que Inspiram. Então, hoje mais uma história que inspira. Valeu. Tchau, tchau.